Salve, salve nação! Vem comigo, pessoal. Tem informações importantes do Mengão nessa sexta-feira agitada, uma manhã de novidades no Flamengo. E tem também uma excelente notícia para vocês, torcedores. Fica até o final do vídeo que eu vou estar trazendo aqui informações exclusivas. Mas antes, já se inscreva no nosso canal Voz do Mengão e ative o sininho da notificação. Bora conferir aqui o programa da ESPN e também tudo o que aconteceu, beleza? Deixa o like, inscreva-se no canal, créditos na descrição. Vem comigo e bora conferir essa matéria. Vamos, claro, às informações. Tem o Fla-Flu, né, Bruno Vicari? Fui informado que tem o Fla-Flu, já que essa semana do Flamengo foi tiro, fumaça, tudo para quanto é lado. Então saiu o Filipe Luiz, depois da semifinal para cá aconteceu de tudo. Filipe Luiz venceu por 8-0 no seu último jogo, foi demitido. Leonardo Jardim já contratado, já apresentado, fazendo treinamento com todos os jogadores. E o José Boto em grande risco, assim, de fato, de ser demitido. O presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, já caminha bastante nessa direção, já foi ao mercado, como toda a equipe da ESPN que, enfim, conhece mais o Flamengo, Pedro Ivo Almeida, Vinícius Ribeiro, enfim, todos nós em cima dessa notícia desde ontem, Edu Gaspar como uma possibilidade também. Então o Flamengo ainda está chacoalhando, Bruno Vicari, está chacoalhando bastante por conta do que ocorreu após a demissão do Filipe Luiz. Sobre essa saída do Filipe, técnico do Flamengo super vitorioso, ídolo e tudo mais, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, ontem aqui na Gávea, em um discurso para os conselheiros, ele falou um pouquinho, deu as justificativas que entendia que poderiam ser pertinentes aos conselheiros do clube. Então, uma justificativa interna mesmo, mas temos aí um trecho do áudio do discurso do Luiz Eduardo Batista, o BAP, a gente ouve um pouquinho agora. As decisões são tomadas sempre com o propósito de um futuro vencedor. No fim das contas, é sempre isso que a gente olha. Mesmo sendo evidente, eu gostaria de ressaltar que as mudanças no futebol do Flamengo não apagam ou desabonam de maneira nenhuma o que o Filipe Luiz fez pelo clube e a história que ele construiu no Flamengo, como jogador, como treinador. Foi uma decisão de cunho esportiva, tomada dentro da estrutura profissional do clube e baseada 100% em dados e fatos. Algumas decisões difíceis, se você tomar às 3 horas da manhã, ao meio-dia de terça-feira, às 9 da noite de uma quinta-feira, antes do almoço, depois do jogo, antes de uma coletiva, não tem hora boa para você tomar algumas decisões difíceis. Então, a responsabilidade que eu tenho como presidente é de avaliar esses fatos e me questionar o que nós estamos vivendo vai levar o Flamengo a um ano vencedor? E quando a resposta é não, ou você corrige o rumo, ou você muda. A tentativa de correção de rumo foi feita. Tá, então, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, falando um pouquinho sobre essa questão, né, da demissão do Filipe Luiz. É uma justificativa interna, reunião de conselho, aprovação de patrocínios, e aí eles esperam um pouquinho, aproveita para fazer uma explanação sobre essa situação do treinador. Mas Leonardo Jardim está no Ninho do Urubu, está preparando o time, e domingo, Bruno Vicari, tem Fla-Flu. Só isso. Obrigado, viu, Pedro? E no ESPN.com.br tem a matéria do Pedro e do Vinícius, assinada ontem à noite, com mais detalhes desse bastidor por lá. E isso que o Pedro fala é curioso também, né, Mário? Porque vai uma semana tão agitada e que vai terminar, ou a próxima semana começa, então, com um Fla-Flu. Sim. Assim, eu acho que o peso desse Fla-Flu, ele até foi um pouco reduzido por conta dessa mudança, porque o Leonardo Jardim acaba de chegar. Internamente ali pode ainda acontecer mudanças no Flamengo, com a demissão do Boto, enfim. E aí, se você perde pro Fluminense, é claro que o barulho é grande esportivamente, mas vai cair 0 na conta do treinador, né? Provavelmente, não sei se BAP não vai vir falar, mas assim, é muito em cima da escolha de ter trocado de técnico nesse momento. Mas dá a entender que é 0 prioridade esse campeonato carioca, esse título, porque você pode perder de fato trocando o comando técnico da equipe antes, né? Os jogadores podem sentir, podem estar abatidos, gostavam do Filipe Luiz, enfim, muita coisa, e vai enfrentar um dos melhores adversários, né? A gente tem falado do trabalho do Zubeldia. Então, acho que o barulho vai acontecer, mas não vai cair na conta do Leonardo Jardim. Ele não vai precisar dar explicações sobre isso. Quem vai precisar explicar, se chegar até lá, vai ser o Boto, né, Jailson? Se chegar até lá, né?
Vale ressaltar essa parte que você destacou, porque de fato a situação do Boto em relação ao elenco, acho que ficou uma situação bem negativa depois da demissão, da forma que foi, né? Foi o que o BAP ali disse, né? Em relação à troca e tal, mas acho que a forma que foi, eu não consigo concordar com a forma. E aí eu acho que a situação do Boto fica também uma situação bem complicada. Enfim, em relação ao Fla-Flu que você citou, ficou mais esvaziado, né? Que a perda das 2 taças da instituição Flamengo também, mas a perda das 2 taças ficou muito na conta do Felipe. E aí essa perda da 3ª taça também, aí a gente poderia ter um barulho gigantesco em cima disso por conta da 3ª taça em um pouco mais de 3 meses. Só que aí a troca foi feita anteriormente e o Leonardo Jardim mesmo, de fato, se perder o jogo no domingo, acredito que a torcida vai ficar revoltada, né? A torcida do Flamengo vai ficar com raiva, mas nem vai ter. Aí o desconto vai descontar no BAP. Que aí se o Boto também já tiver saído até lá, aí de fato o BAP que vai ter que ouvir algumas poucas e boas nos próximos jogos no Maracanã, e provavelmente. É curioso que ele falou das decisões difíceis, e claro que demitir o Felipe por tudo que ganhou, pelo ídolo que é uma decisão difícil. Mas parece que aqui no futebol brasileiro é mais difícil a decisão de manter um técnico do que você trocar após uma sequência de derrotas, né? Difícil é você manter, muito mais fácil é você simplesmente trocar. José Boto, especificamente da direção de futebol do Flamengo, é um grande ponto de interrogação. O futuro não está muito definido. Algo que está definido nesse momento é que BAP não quer mais contar com José Boto na cadeira de diretor de futebol. E, obviamente, a gente sabe como funciona, assim como foi a situação do Felipe Luiz. Não vai vir a público antes dizer que não quer, não vai vir a público dizer que está procurando ninguém, mas a informação que a gente trouxe ontem até na ESPN, depois no site, agora aqui no Fala Ponte, nas nossas redes sociais, é que o BAP está no mercado atrás de gente para comandar o futebol do Flamengo. Num primeiro momento, o BAP queria alguém ali para ter um perfil de um pouco mais de acesso ao vestiário, alguém que pudesse fazer um papel ali de supervisor, de coordenador, que pudesse ter uma interlocução com o elenco, algo que ficou detectado pela presidência que o José Boto não tem. Boto não tem exatamente um trânsito direto, um trânsito fluido, um trânsito ali de dia a dia, de conversar a todo momento com o elenco, uma reclamação até do elenco. E no segundo momento, uma busca por um diretor, sim, para substituir o BAP. O BAP substituir o José Boto. E é algo que na cabeça do BAP, inclusive, caminhava paralelamente com a decisão de trocar o comando do time. O BAP já tinha há alguns dias a ideia de trocar o comando do time e trocar o comando do departamento. Mas por que trocou logo o comando do time? Porque já tinha um nome engatilhado e muito bem acertado, que era o do Leonardo Jardim. Por que ainda não trocou o José Boto, diretor de futebol? Porque ainda não tem esse nome engatilhado. O BAP não quer deixar meio que um hiato de comando. Mas aí as coisas mudam de hora a hora, de um dia para o outro também. Hoje, Bruno, existe a possibilidade, só para avançar até um pouco na informação, de talvez você não ter mais o Boto ali no comando do futebol, alguém que venha de baixo ali, seja o supervisor, o gerente, o Gabriel Skinner, acumular um pouco essa pasta até a chegada de um novo diretor, e que você ganhe tempo para uma negociação que talvez não seja tão simples. E por que não seja tão simples? Quando a gente traz a informação que o BAP já está no mercado atrás de gente para comandar o futebol, é porque ele já sondou, ele já conversou, ele já fez propostas, ele já foi atrás de alguns nomes, ouviu recusas, ouviu que o papo pode estar num estágio embrionário, ouviu que a coisa não anda tão rápido, então agora é um cálculo ali de timing. Fica com o Boto até ter um novo tempo? Bacana, agora que todo mundo já sabe que é essa busca, seguir com o Boto por ali nesse processo de fritura, dispensa o Boto, espera até o time certo de conseguir fechar um novo nome. Então esse é o ponto de interrogação que eu falei. A decisão hoje do comando do Flamengo, da presidência, do BAP, é uma mudança no departamento de futebol, seja para trazer um diretor, seja para trazer um diretor com um supervisor que tem um pouco mais de acesso ao vestiário, ou um diretor que tem esse acesso direto ao vestiário, e até que a gente traz a informação ontem que um dos nomes sugeridos internamente no Flamengo ao BAP foi o do Edu Gaspar, que está de saída do grupo lá que comanda Nottingham Forest, Rio Ave, Olympiacos, mais especificamente ele na função recente de diretor do Nottingham Forest. Então, até pra gente depois de avançar nessa questão dos nomes, o Boto ele já tá trabalhando então nessa situação, sabendo, hein, Bruno? Já tá assim, né? Imagina a situação dele assim. Sobreaviso, assim? No pior, né? Não é nem um sobreaviso porque não o avisaram, né? Mas ele fica trabalhando e ouvindo essa especulação toda, né, Bruno? O Boto tem total conhecimento dessa pressão, enfim, dessa insatisfação que existe, mas agora, sobretudo, por conta dessa saída do Felipe Luiz, que muita gente colocou na conta do BAP, depois muita gente agora já coloca na conta do Boto.
seguramente ali não é interessante para o Boto esse clima de insatisfação. Olhando pelo lado do Boto, o Pedro Ivo trouxe na perfeição aquilo que o Flamengo tem projetado e feito em simultâneo enquanto o Boto continua trabalhando, e foi o Boto responsável por contratar o Leonardo Jardim. O que eu tenho do lado do Boto é que, para já, se depender dele, há a possibilidade sim de demissão e há a possibilidade, por enquanto mais remota, de pedido de demissão. Mas esse eventual pedido de demissão, mesmo sabendo que a situação não é fácil, só aconteceria daqui a algumas semanas. Eu ficaria muito surpreso depois daquilo que eu ouvi, que eu recebi nos últimos dias, ou pelo menos nas últimas horas, o Boto pedir demissão hoje, amanhã ou depois de amanhã, porque jogaria muito contra o início de trabalho do Leonardo Jardim. Nem seria tanto uma questão envolvendo exclusivamente o Boto, seria uma questão mesmo de, pera lá, o Boto traz o Leonardo Jardim e 2 dias depois, 3 dias depois é o Boto a pedir demissão? Então esse cenário só vai ser concretamente mais estudado pelo Boto daqui a um tempo. 2, 3, 4 semanas, daqui a um mês. Mas nunca desconsiderando que isso pode acontecer. Porque basta juntar ali 1 com 1 para totalizar 2. Se o Boto tem conhecimento, que o BAP já procura outros nomes, que o BAP está insatisfeito, que a pressão é grande, o Boto pode muito bem tomar a decisão de sair antes, até por uma questão mesmo de perfil e por que não de ego. Uma coisa é ser demitido, outra coisa é pedir demissão, tentar sair o máximo por cima, até por conta do mercado. Então tem um lado do Flamengo que o Pedro Ivo explicou na perfeição, eu trago agora mais o olhar do Boto. Ele sabe da pressão, mas continua trabalhando, mas uma eventual demissão é muito pouco provável agora. Na cabeça dele, num pedido de demissão. Um eventual pedido de demissão só daqui a algum tempo, especialmente para dar tranquilidade para o Leonardo Jardim começar o seu trabalho. Porque foi ele quem negociou com o Jardim, não foi? Foi. Ele diretamente com o Bruno Carvalho, com o Cajuda, com os agentes do Leonardo Jardim. Uhum. Diferentemente do que o Flamengo fala institucionalmente, oficialmente, a negociação que já acontecia antes mesmo até da demissão do Felipe Luiz. Não por acaso o BAP toma a decisão de demitir o Felipe Luiz, porque já tinha um treinador para horas seguintes, como acabou acontecendo. O Jardim desembarca no Brasil no dia seguinte. Você já trazendo aqui a informação durante a manhã, o Pedro Torre também, o Vini, de que havia esse acerto com o Leonardo Jardim. Então, não necessariamente, a gente sabe como é que funciona o futebol, né? Renan está aqui, o Bruno, o Felipe, você também, Vicari. Não é porque estão dizendo que não acontece, que o técnico ainda está lá, que não está tendo uma negociação paralela, e assim como aconteceu no caso do Felipe Luiz, está acontecendo no caso do Boto. A diferença de cenário é que no caso do Felipe Luiz, antes da segunda-feira, do jogo contra o Madureira, não havia esse noticiário tão quente de que tinha uma negociação do Flamengo com o treinador. Como a gente traz desde ontem, que tem uma negociação do Flamengo. Tem o BAP no mercado, ouvindo sugestões internas, tem o BAP no mercado conversando com possíveis postulantes ali ao cargo do Zé Boto, tem o BAP entendendo o que ele pode fazer para mudar o organograma, o comando do futebol, para tentar estancar uma sangria que existe hoje no Ninho do Urubu. Então é isso que o Bruno traz, é perfeito. O Boto sabe o que está acontecendo, o Boto não chegou na bola ontem, o Boto não começou no futebol ontem, ele sabe o que está acontecendo, até porque quando ele entra no CT no Ninho do Urubu, vamos combinar, ele sabe qual é o ambiente que está instalado. Ele sabe que se fizeram isso com o Felipe, podem fazer com ele. Mas é claro, e outra que situação coisa, ruim também, né? Claro que você se submete a fazer também, é importante frisar. O que você faz diante desse cenário, que é um cenário de ele sabia da demissão, ele não falou nada, ele manda o Felipe para a coletiva, na volta ele demite. Você tem que saber o que podem fazer com você também, mas eu acho que quem milita na bola, quem trabalha na bola, tem pouca celeuma com isso. Sabe como a banda toca, sabe como é o giro do motor ali nessa engrenagem, muitas vezes até, sabe, delicada. Até por isso fazem os contratos, às vezes, com as multas altas, essa questão toda. Por acaso.